Fala aí, galera, tudo certo? Seguinte, queria trocar uma ideia sobre consciência energética. Bom, primeiro, acho importante a gente ter uma noção de que energia está em tudo quanto é lugar, está em todos os momentos, atravessando a gente em todas as nossas experiências humanas, né, nessa vida. Então, o que eu penso é que é muito importante a gente trazer a atenção para esse detalhe, grande detalhe, que a gente não acredito que na maioria a gente não tem praticado isso dessa forma, né, com atenção. O que acontece é que a energia ela ficou num âmbito de muito estigma, né, como algo religioso, espiritual, fantástico, mágico, ou algo hippie, ou enfim, que seja. Eu acho muito importante nesse momento de vida que a gente está, a gente desestigmatizar a percepção energética. É importante que ela esteja livre, né, desses preconceitos, e porque ela é livre, né, ela é para todos e para qualquer um, seja humano nesse nosso plano, nessa nossa realidade. Todo mundo pode experimentar, pode ter essa experiência, pode aproveitar, né, dessa possibilidade, dessa capacidade, desse sentido. Aí quando eu falo algumas pessoas, consciência energética, o que é exatamente isso? Consciência energética é simplesmente mais um sentido que a gente tem, né, enquanto ser humano, que a gente pode estar desfrutando e aproveitando a realidade de forma consciente, né? Por exemplo, a gente tem o paladar, né? Quando você coloca uma comida na boca, você sente o gosto, você entende se você gosta, se você não gosta. Se você desenvolve o teu paladar, refina ele, você começa a entender um pouco mais a fundo, não só o gosto, não gosto, né, que acaba sendo um paladar mais infantil, mas por que eu não gosto? Porque tem esse gosto, tem esse jeito, ou é um pouco mais ácido, ou um pouco menos. Enfim, você começa, quanto mais você come, quanto mais você dá atenção ao ato de comer, o seu paladar, ele se refina, correto? E tem gente que independente de idade, já está vivo há muito tempo, come há muito tempo, mas não desenvolveu o paladar, porque não é uma questão, não é uma importância, e tudo bem também, né? Come para se alimentar e não para, de repente, desenvolver o prazer do degustar, do gostar, enfim, aprofundar, aproveitar esse sentido de uma forma mais profunda. E com a energia é a mesma coisa, a gente tem essa possibilidade, né? De simplesmente trabalhar essa consciência, ter consciência de que ela existe, é um direito de todo mundo, aprofundar nela ou não, né? A questão é que o paladar, você desenvolve ele quando você está se alimentando, o tato, quando você está tocando, a audição, quando você está ouvindo alguma coisa, né? O olfato, quando você está inalando alguma coisa. A energia, ela está em contato com todos esses sentidos. Ela é quase como se fosse um suprassentido, né? Ela está sempre presente em todas essas situações. Ou seja, quando você estiver comendo alguma coisa, você não só vai sentir o gosto daquela coisa, daquele alimento, né, que você está se alimentando, mas você pode perceber a qualidade energética daquele alimento. Porque pode ser um alimento muito bom, mas talvez ele não seja bom para você naquele momento. Não quer dizer que é algo saudável ou algo não saudável. Você começa a refinar a sua percepção de realidade a um nível um pouco mais profundo, onde você entende de fato as coisas que funcionam e que servem para você e as coisas que não servem. E não é nada radical. Às vezes aquilo, exatamente, você tem um alimento que é saudável, que é natural, mas naquele momento, para você, a forma como você está se sentindo, aquele alimento não vai te favorecer. E aí você começa a desenvolver uma dinâmica na vida onde você começa a entender que, eu me alimento com esse determinado alimento, eu me sinto desse jeito. Eu me alimento com aquele, eu me sinto daquele jeito. Nesse momento de vida, eu estou precisando ter uma atitude um pouco mais focada, mais centrada. Aquele alimento
que talvez no momento de relaxamento não fosse um bom alimento para você, mas nesse momento em que você precisa resolver questões mais práticas, talvez aquele alimento que te aterre, que te traga mais para o chão, né? Para o concreto, para o material, talvez aquele alimento seja bom. E aí então você começa a relativizar as questões, ou seja, você não generaliza mais nada. E isso é o autoconhecimento. É o autoconhecimento do seu funcionamento pessoal, não só fisiológico, mas energético. E isso vai em tudo, isso vai na audição, quando você estiver conversando com uma pessoa. Às vezes a pessoa pode estar falando um poema mais doce, mas se aquele poema não estiver saindo do coração daquela pessoa, ou tiver uma segunda intenção por trás, ou algum ganho secundário, qualquer coisa, você vai sentir. Você vai estar ouvindo aquele poema bonito. Mas por você conhecer, ter consciência energética e se conhecer, você vai conseguir discernir se aquilo é positivo para você ou não, se aquilo te serve ou não. Da mesma forma, uma coisa que você olha para uma situação e você vê alguém fazendo um ato bonito, um ato generoso, um ato que é percebido como algo nobre, mas, de novo, com a consciência energética, você consegue distinguir se de fato aquele ato ele é genuíno ou se de fato aquilo não funciona para você. De novo, é totalmente relacionado ao autoconhecimento, à autopercepção, à autoanálise. É uma relação muito íntima. É gerar uma relação mais íntima com você mesmo. É se aprofundar na consciência da vida. Então, assim, eu acho que a consciência energética ela é uma potência que a gente tem, é uma capacidade humana. Se a gente pretende co-criar um futuro desejável, eu acho que é essencial a gente desenvolver essa capacidade, até porque as outras materiais, tecnológicas, né, as materiais em geral, que é como a gente tem funcionado até então, elas estão todas muito bem resolvidas, né? A gente tem tudo o que a gente precisa, muito mais do que a gente precisa em termos materiais, né, de assistência, de desenvolvimento de produtos, de tecnologia, de percepção, enfim, a gente já evoluiu num grau muito bom, se você parar para pensar, em termos materiais e tecnológicos. O que a gente precisa agora? É de dentro para fora. Porque não adianta, enquanto a tecnologia e a materialidade estiver se desenvolvendo e a gente não desenvolveu a nossa consciência pessoal e energética, a gente vai estagnar em algum momento e a gente não vai mais avançar. A gente vai ficar dando volta no mesmo, vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, é preciso ter essa harmonia entre a energia, entre o invisível, entre a imaterialidade e o universo material, porque nós somos seres materiais e imateriais e energéticos, né? Então é a união desses dois polos que vai gerar o equilíbrio para que a gente continue caminhando em direção ao futuro, e é por isso que eu sempre falo e eu acredito muito. O futuro, ele é espiritual, ele é através da consciência energética. E isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com magia, com acontecimentos extraordinários, fantásticos, nada. É importante a gente ter isso em mente. E todo ser humano pode desenvolver isso. Essa é uma capacidade humana. Isso não é de pessoas escolhidas, de pessoas especiais, pessoas que vieram com essa vida com alguma característica. Não, ninguém é especial, somos todos humanos, somos todos iguais, somos todos parecidos, não somos iguais. A monja Coen que fala isso, não é? Acho que é ela. Nós não somos iguais, nós somos muito parecidos, mas não somos iguais. Então, consciência energética é para todos. E é importante que, se a gente quiser criar esse futuro desejável, que a gente comece a dar atenção e a desenvolver essa capacidade humana. Valeu, galera. Até a próxima.